Coronel Ronaldo, e também recebendo aqui de volta também com grande prazer, né? Nosso amigo Padre Marcos, que é pároco da Igreja Imaculada Conceição, lá da Vila São Luís, da Praça da Bandeira. Bom, Ivan Santos, deixa eu completar, rubro-negro, né? Padre Marcos, um grande prazer tê-lo de volta, sinta-se à vontade e nosso bom dia. Bom dia, Lauri, bom dia, Ivan Santos, professor Etiélio, Coronel Ronaldo. O prazer é todo meu, quero dar um bom dia especial aos ouvintes aí da rádio, do programa do Mazinho. Para nós é um grande prazer estar recebendo aqui de novo o senhor, Padre Marcos, e fique sempre à vontade, as portas vão estar sempre abertas aqui. Vamos falar também, né, mais tarde um pouquinho da festa da Igreja Imaculada Conceição, que já está acontecendo, começou dia 29 de novembro. Nós vamos falar aqui também sobre essa questão. E os nossos assuntos hoje do debate, né, hoje foi matéria nos dois jornais, Jornal Extra e Jornal O Dia, grandes matérias. Escuta essa, Ivan, segundo o IBGE, quantidade de divórcios no Brasil bate recorde. É uma matéria importante que saiu nos dois jornais, tanto no Jornal Extra quanto no Jornal Dia, e nós vamos discutir essa questão. Lembrando que o Rio de Janeiro é o estado com o maior número de casamentos entre os divorciados. Então, estamos dando um exemplo. Nós vamos falar sobre essa questão aqui daqui a pouquinho. E aproveitando aqui a presença do Coronel Ronaldo, Ronaldo que é ex-diretor da Defesa Civil, hoje responsável pela parte, né, dessa parte da defesa da Câmara, né, em relação a incêndios, ele está participando comandando essa equipe lá na Câmara Municipal de Duque de Caxias, mas conhece também tudo em relação à defesa civil. Nós vamos aqui aproveitando a audiência pública que houve ontem na Câmara Municipal de Duque de Caxias, inclusive com as dependências totalmente lotadas, um grande sucesso, e nós vamos falar sobre as enchentes. Vamos ver o que aconteceu ontem lá, o que as autoridades falaram, será que está sendo tomada providências para se precaver em relação às enchentes em Duque de Caxias? Então, esses assuntos nós vamos debater daqui a pouquinho aqui no programa do Mazinho. Programa do Mazinho. A história desse país, Ivan Santos. Divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a pesquisa estatística do registro civil aponta que foram formalizados 243.224 divórcios em 2010, um número 36,8% maior do que o de 2009. Para cada 1.000 pessoas com 20 anos de idade ou mais, houve 1,8 divórcios. O número é recorde desde 1984, quando o levantamento de registro civil começou a ser feito. Segundo advogados que atuam em causas da área de família, o aumento se deve à maior facilidade no processo de separação. As regras mudaram em 2007, quando a Lei 11.441 criou a possibilidade de o casal se separar diretamente no cartório, sem a necessidade de passar pela justiça, desde que estivessem de comum acordo e não tivessem filhos. De acordo com o advogado Daniel Bijos, exatamente, antes dessa mudança, todo o processo poderia levar até 2 anos para sair do divórcio. E hoje, atualmente, ele pode ser resolvido, na verdade, num único dia. Um dado interessante, né, é que, pelo menos entre os cariocas, a solidão tem dias contados, Ivan. O Estado tem o maior percentual no país de casamentos entre divorciados. Os dados fizeram parte também das estatísticas do Registro Civil de 2010, divulgados pelo IBGE. O estudo traz informações sobre nascimentos, óbitos, casamentos, separações e divórcios ocorridos ao longo da década. O Rio de Janeiro também concentra a segunda maior proporção de matrimônios do Brasil, 9,4% entre homens divorciados e maduros e mulheres solteiras e mais novas. Isso é um dado importante, que ao mesmo tempo as pessoas estão procurando, as famílias também, ao mesmo tempo nós batemos recorde em relação ao divórcio. Às vezes é um contrassenso, mas... Casar é muito... mas eu quero passar de primeira aqui ao Padre Marcos sobre essa situação. O Padre Marcos, que deve fazer muitos casamentos, né? Então, Padre Marcos, esses dados do IBGE divulgados hoje, o que te chama a atenção, o que você acha dessa situação? Bom, é um assunto delicado e polêmico, né? Essa questão dos casamentos e dos divórcios, isso exige aí uma análise bem ampla, talvez, que desse aí muitos programas. De qualquer maneira, a gente sabe que nos dias de hoje, né, um dado da nossa cultura, do nosso comportamento atual, é que as pessoas querem ser felizes, né? Elas buscam isso e buscam, enfim, tomar decisões que as levem a esse objetivo. Com isso, também as pessoas estão com uma certa dificuldade de assumir compromissos para a vida inteira, né? As pessoas assumem compromissos na medida em que ele é interessante naquele momento da própria vida. Então, acho que isso explica o aumento do número de divórcios.
todo mundo sabe qual é a posição da igreja, né? A igreja pensa que o casamento é algo estável, né? Que deve perdurar por toda a vida, mas isso não quer dizer que a igreja não acolha aquelas pessoas que por algum motivo tenham vivido um fracasso no matrimônio. Todo mundo está passível de cometer erros ou ter uma situação dessa, né? Então a igreja acolhe também as pessoas que não conseguem viver esse ideal, mas continua afirmando esse mesmo ideal. Até porque, para a igreja, a fidelidade no casamento é um sinal da própria fidelidade do amor de Deus. Assim como o amor de Deus é fiel, a igreja pensa que o amor no casamento deve ser também fiel. Agora, para isso é preciso algumas características, né? Uma maturidade humana, a capacidade do diálogo, a superação do egoísmo, que nem sempre se tem quando a pessoa assume pela primeira vez uma relação. Às vezes vai adquirindo isso ao longo do tempo. É verdade. E muitas pessoas, até que numa segunda união, já estão amadurecidas, acabam conseguindo viver o que não conseguiram no primeiro casamento, né? Porque já estão cheias da maturidade dos erros cometidos na primeira vez. Correto. Ou não? É um assunto um pouco difícil, né? É um assunto um pouco difícil, que a gente eu já estou no meu segundo casamento já, exatamente eu faço parte dessa estatística aí. Então, mas eu acho que o mais importante é que a gente está vendo aí um reflexo de uma mudança na sociedade, né? E também, o que eu espero é que esse reflexo dessa mudança na sociedade não atinja a família. Mesmo que a gente tenha mudanças em termos de como a família é hoje em dia, eu acho que o núcleo familiar ainda tem que ter uma importância muito grande, inclusive para a criação dos filhos, né? Da educação, a presença de um pai, de uma mãe, ou mesmo de um avô, de um tio, etc. Isso deve existir para que não haja, como a gente vê hoje, né? As crianças às vezes abandonadas, não sabem o que é um pai, não sabem o que é uma mãe, que não estão ali presentes, e elas acabam indo para o tráfico, né? Acabam indo para um caminho, né? Onde não há virtude, né? Mas eu acho que isso reflete a sociedade. A gente está passando por uma transformação, né? E se ela vai ser boa ou não, a gente vai saber daqui a alguns anos, né? Porque pode ser que haja uma nova transformação, né? E assim é uma coisa dinâmica, né? Você tocou num ponto chave, na minha opinião, Ronaldo, que é a questão da família, né? Muitas das vezes a gente vê que, como muito bem disse o Padre Marcos aqui, muito feliz na sua explanação, conhecedor, na verdade, né? Eu tenho certeza que ele aconselha muitos casais, ele participa muito nessa relação. A família é fundamental, mesmo que naquele momento, né, não deu para prosseguir, mas que aquilo seja, não afete, por exemplo, os filhos, a criação, porque isso acontece muitas das vezes, né? Muitos filhos de pais separados, às vezes, se revoltam, têm problemas, são abandonados, ou por um ou por outro, né? E isso acaba influenciando diretamente na criação desses jovens, dessa então, com valores assim que irrenunciáveis. Por outro lado, hoje a gente cai no risco de ir para o outro extremo, achar que tudo é normal, tudo pode. É preciso que talvez nessa nova transformação que o Coronel coloque, a gente chegue ao meio termo. Ou seja, uma sociedade que não seja assim, que não violente os direitos individuais, mas que ao mesmo tempo não ache tudo normal, né? Banalizar as coisas. Ou seja, o divórcio deveria ser uma coisa no último caso, né? O valor deveria ser sempre da preservação da família, a manutenção da fidelidade. Isso deve ser um ideal. A gente não pode abrir mão desse ideal. Se acontecer, a gente não vai julgar nem condenar as pessoas, porque cada um sabe das suas fraquezas. Porém, não se deve partir do princípio de que isso é uma coisa correta e que a gente deve aceitar como algo normal. Porque, na minha opinião, o mais atingido nesse processo todo é a criança. Invariavelmente ela vai ter problemas psicológicos. Sempre tem, e às vezes é irreversível. Não tem retorno. Esses problemas podem ser minimizados, né, se no caso aí que eu digo os pais tiverem essa responsabilidade de saber realmente separar as coisas, de saber conversar, de saber orientar, entendeu, Ivan Santos? O que acontece, infelizmente, muitas das vezes, é que há um certo abandono do jovem. E ele se sente realmente abandonado. E aí vai procurar sempre ajuda no lugar errado. E esse talvez seja o grande problema, né, de muitos jovens que se desvirtuam na vida em relação a essa questão. Eu acho que o pai, a mãe, né, a gente quer dizer na família hoje em dia, que a família hoje em dia é um ente assim que a gente não pode dizer que é só pai e mãe, né? Não, é verdade. Eu acho que aquele responsável pelo menor, né, ele não pode abrir mão dessa função que ele tem, da presença, né?
não deixar o computador substituir a televisão, os amigos, o futebol. Não, ele tem que ter, no momento certo, ele tem que estar presente, né? Eu vivo um problema desse tipo, mas eu jamais abri mão de estar presente com os meus filhos. Isso aí é irrenunciável pra gente, entendeu? Eu acho que a pessoa que tem responsabilidade tem que estar ali, tem que ligar todo dia, mesmo que esteja afastado, tem que ligar, tem que saber, tem que ir ao colégio, tem que ver como estão as notas, participar, etc, etc. E, é claro, se adaptar a uma situação nova, diferente, mas ele não pode renunciar ao dever que ele tem, né? O dever sagrado, inclusive, da paternidade, né? Porque a esposa, o marido, a gente até troca, mas o filho é filho para a vida toda. É verdade. Né? Ô, Padre Marcos, chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Luiz Armando, aqui do bairro 25 de agosto. Ele fez uma pergunta se a Igreja Católica realiza casamento de casais divorciados. Bom, depende. É uma boa pergunta. Isso. Se o casamento foi realizado na igreja, se o primeiro casamento foi realizado na igreja, não. Porque para a igreja o matrimônio é um sacramento, ou seja, é um sinal sagrado. Correto. Como eu disse um pouco atrás, né, o casamento cristão, ele é um sinal do próprio amor de Deus que é fiel por toda a vida. Portanto, alguém que se casa na igreja não pode casar de novo na igreja, apenas uma única vez. Agora, se essa pessoa, no primeiro casamento, se uniu apenas civilmente ou de maneira informal, não houve um casamento na igreja, então nada impede que ela faça também um casamento no religioso, uma vez que ela se casou perante a lei dos homens, mas não perante a lei de Deus. Entendi. Então, na verdade, se ele não tiver casado, ele só casou, na verdade, no cartório, né, oficialmente, né? Ele não casou na igreja, ele pode depois se divorciar e casar na igreja normalmente, não é isso? Não há nenhum empecilho, não há nenhum impedimento. Agora, se tiver casado na igreja, aí não é uma vez só. É uma vez só, né? Bom, essa discussão é uma discussão que a gente até quer levar aqui alguns dados, porque lógico e evidente, quando a gente fala de divórcio, mas também o número de casamentos, aqui eu estou vendo aqui na pesquisa, né? Foi realmente, né, superou 2009 em 4,5%. Aqui, eu mesmo, só esse mês, acho que eu fui a 4 casamentos. Na verdade, só esse mês agora de novembro. Ver essa estatística, porque você vê o índice de hoje de gravidez das meninas caiu muito. Hoje, sim, 13 anos de idade, a menina está ficando grávida. Então você vê uma estatística dessa que o casamento cresceu aqui, a união cresceu no Rio de Janeiro, eu fico muito feliz com isso. Mas eu acho que hoje... Em tempos difíceis... A informação hoje é muito maior, né? Hoje as pessoas têm uma informação muito maior. É o que o Padre Marcos falou. É muito difícil, mas o ideal é quando as pessoas fossem se casassem com um amadurecimento preparado para isso. Só que isso é difícil acontecer. Hoje a mulher trabalha, o homem trabalha. Isso na prática é muito difícil. Na teoria isso é muito legal, muito bonito. Mas na prática isso é muito difícil. Até porque uma coisa é você namorar, você noivar, você não está convivendo, você não está vivendo o dia a dia, todos os momentos, ou os momentos. É diferente, é muito diferente, na verdade. Então isso talvez, né, seja esse mal. E as pessoas não estão hoje, esse que é o grande problema, dispostas a mudar. Muitas das vezes, Padre Marcos, não é isso? Porque cada um pensa de uma forma e ninguém está querendo abrir mão daquilo que pensa. E isso talvez seja hoje o maior problema. As pessoas não pensam, bom, eu tenho que mudar. Quando se coloca essa situação, as coisas se resolvem. Mas quando se coloca, aí é difícil, não é isso, Padre Marcos? Pois é aquilo que eu falava do individualismo próprio do tempo de hoje. As pessoas querem ser felizes. Agora, qualquer convivência humana exige também o cuidado com o outro, não só consigo mesmo. A superação do egoísmo, às vezes algum momento, alguma renúncia também para que o outro possa ter o espaço. Exatamente. E hoje em dia não há muita tolerância para esses valores, né? O importante é que eu tenha razão, é que eu seja feliz, que as minhas vontades sejam feitas. Então, se não houver maturidade nessa dimensão, realmente, qualquer tipo de convivência, a gente está falando aqui de casamento, não é só mas casamento. todo tipo de convivência humana acaba se tornando inviável. Agora, eu queria destacar um outro dado que às vezes a pesquisa não traz à tona. É verdade que tem quase 300 mil divórcios por ano, mas é verdade também que tem quase 1 milhão de casamentos por ano. Então isso quer dizer 977.620 casamentos. E outra, que a maior parte das pessoas não se divorciam. O número dos que se divorciam ainda é uma minoria. Então isso parece que a pesquisa, ou pelo menos as reportagens, não destacam, né? Então, não dá o destaque exato para isso. E que o casamento ainda é uma coisa levada a sério pela população. Ainda é maior mais valorizado que o divórcio. Exatamente. Eu acho isso. A instituição família
família. A instituição família, exatamente. Ainda- O problema todo é que eu acho hoje em dia a mídia, telenovela, etc., elas tentam colocar um padrão de vida pra gente, né? Que eu acho um padrão um pouco até consumista, né? Você trocar, como se trocasse de roupa, trocar o seu carro, trocar o seu laptop, o seu tablet, etc. Valores relativos, e acaba né? também a gente achando que o casamento também você troca. Olha, não tá bom, né? O padre Marcos já falou, tá a gente passando não de 10 pode anos, banalizar, exatamente. aceitar isso Tudo como... pode. Isso aí E tudo aí pode. as pessoas que não têm assim um pouco de vivência, um pouco de educação, acham que é um processo fácil. Não é um processo fácil, é um processo difícil. Mas infelizmente hoje a mídia quer vender, né? Vamos falar aqui, ó, o nosso ouvinte Nercílio da Conceição, lá do bairro Jardim Gramacho, ele está dizendo o seguinte, que é simples, a promiscuidade chegou para ficar e a população aceitou isso. Essa é a opinião dele que ele está falando, né, Padre Marcos, do nosso ouvinte Nercílio da Conceição. O que nós falamos aqui, as pessoas têm que separar, ainda existe a separação, as pessoas não podem banalizar as coisas, tem que saber separar, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade. Bom, Padre Marcos, eu queria aproveitar essa oportunidade, nós vamos entrar no segundo assunto que vai ser enchentes e lançamentos daqui a pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da festa lá da Imaculada Conceição, que começou no dia 29 de novembro. Nós temos uma grande programação, a Igreja Imaculada Conceição, que é localizada na Vila São Luís, na Praça da Bandeira, né, uma praça tradicional ali da nossa cidade. E como é que vai ser essa festa, como é que está essa programação? Para as pessoas que quiserem, né, participar, como é que faz? Nós estamos animados, né? Só Porque- antes do senhor falar, Não. não. Eu queria, muita gente dizer, sabe, quantos anos de existência tem a paróquia da Imaculada Conceição? Ela foi fundada em 1955, portanto, 56 anos. Porque nós nunca falamos de paróquia Imaculada Conceição. Igreja da Vila. A Igreja da Na Vila, Igreja da conhecida Vila, assim, né? isso, exatamente. Exatamente. E a festa da Imaculada Conceição é justamente a maior festa da paróquia, já que é a padroeira. Por isso essa programação grande, né? Começou no dia 29, com uma novena, como o próprio nome diz, 9 dias de oração, cada dia com uma intenção. Hoje, por exemplo, a missa é pelas famílias. E a cada dia as pessoas são convidadas a levar algum alimento para partilhar com os mais pobres. Hoje, por exemplo, macarrão e café. E a cada dia, então, tem uma sugestão de partilha. O grande dia é o dia 8, que é o dia da Imaculada, ou da Nossa Senhora da Conceição, como é conhecido, né? Com programação o dia inteiro. E depois de 9 a 11, aquela tradicional quermesse, né? Com barraquinhas e festas e bandas. Então, todo mundo convidado a estar com a gente aí nesses dias todos de festa. Maravilha. Aqui, deixa eu aproveitar antes de encerrar esse assunto, Ivan. Nosso ouvinte Edson de Sanunes, lá do bairro de São Bonfim, um abraço ao Edson aí, que sempre participa conosco. Ele está perguntando o seguinte, Padre Marcos: o que a igreja em si e a sociedade estão fazendo para preparar os jovens casais para o casamento? Aqui, ó, É uma pergunta muito interessante, né? Muito interessante. Aí ele falou de duas realidades, a igreja e a sociedade. Bom, a igreja tenta educar os seus, né? Tem várias iniciativas nos grupos de jovens, na própria preparação do casamento, do matrimônio, tem sido reforçada, não só com aqueles famosos encontros de noivos, né? Mas uma prática que tem sido adotada aqui na igreja em Duque de Caxias, em várias paróquias, é que quando um casal de noivos procura a igreja para casar, ele passa a ser acompanhado por um casal mais experiente ao longo do tempo de preparação do casamento. E ali, claro, com todas as experiências, erros e acertos, esse casal vai ajudando, orientando, esclarecendo algumas coisas. Agora, a sociedade, bom, eu penso assim, como o próprio coronel falou, a gente vive num tempo em que o consumismo impera. Então, não vejo muitas iniciativas assim, por exemplo, dos governos nesse sentido, né? Existem muitas iniciativas de afirmação dos direitos individuais, mas não da educação para a vida familiar. Eu acho que isso precisaria ser trabalhado mais nas escolas, fundamental. Sobretudo nos espaços educativos, isso é muito importante, né? Eu estou com uma ponto importante. Bom, 11 horas e 8 minutos, Ivan Santos, vamos aqui encerrar a primeira parte do nosso debate, então daqui a pouquinho retornaremos com a segunda parte dos debates aqui no programa do Mazinho.